Irmãos, eu queria meditar um pouco com vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Tem algumas coisas aqui bem importantes que Paulo colocou, porque não nos pregamos, só repetindo, 2 Coríntios 4 e 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Quando Paulo diz que não prega a si mesmo, e uso o plural aqui, mas falando dele próprio, certamente, é quase certo que isso fosse rebatendo uma crítica. Ele recebeu muitas críticas na época aqui da Igreja de Corinto, e muitas partes da carta, em muitas partes, ele nega alguma coisa ruim dele, mas não é algo espontâneo, que passou na cabeça dele dizer que não é isso, não é aquilo. Não, é quase óbvio que se trata de uma defesa. Ou seja, ele estava sendo acusado de muitas coisas. Então, aqui, sendo o mesmo critério, deveria ter gente dizendo que Paulo só falava sobre si, obviamente exagerando. E essa negativa dele, quando ele não aceita isto, não. Nós não pregamos a nós mesmos, não. Curiosamente, lá na frente ele diz: nós pregamos a nós mesmos como vossos servos e tal. Então, não é uma afirmação absoluta, que ele nunca falava nada sobre ele. Não é isto. Aliás, a própria carta de 2 aos Coríntios é certamente a carta mais íntima do apóstolo Paulo. Ele fala coisas muito pessoais. E em outras cartas também, ele abre o coração. Então, é claro que ele não está dizendo aqui de uma maneira total, que eu não falo nada de mim. Fala muito até, mas ele não é o alvo, ele não é o projeto de pregação, ele não é a solução que ele apresenta aos problemas que ele levanta de pecado, de perdição e tudo mais. O foco não é ele. E claro que nós poderíamos desenvolver muito aqui só esta ideia de o que seria pregar a si mesmo, um pregador. É ter como alvo o nome dele, o conceito dele, a fama dele, o bolso dele, que sempre houve. Paulo falava naqueles que mercadejavam o evangelho, ganhavam dinheiro com o evangelho, não é que viviam à custa do evangelho, que isso é bíblico, mas é no sentido de ter ali um negócio, um comércio. Isso sempre houve, e hoje não é exceção, nós vemos ao nosso redor, aí de uma maneira até crescente, cada vez maior, esse triste fenômeno de igrejas e pastores se chamando de pastores e tudo, mas visivelmente mercadejando a palavra. Então, estão assim pregando a si mesmos. Ou seja, eles são o alvo daquilo que eles estão dizendo. Podem falar como quiserem em Jesus, em Deus, o que quiserem, mas o alvo final, o objetivo principal, é ele próprio, o falso mestre. Eu queria, nesse tempo em que as sensibilidades estão mais aguçadas e as necessidades, inclusive espirituais, que é o nosso assunto aqui, eu queria advertir, tenha cuidado com aqueles que visivelmente, às vezes nem tão visivelmente, pregam a si próprios. Está cheia a internet, as televisões, os rádios, de pastores que falam muito bem e que pregam de maneira espetacular, são extremamente populares, grandes influenciadores, que é o nome atual hoje, muito em voga, especialmente com relação ao YouTube, e pastores que pregam a si mesmos. Observe, o crente não tem o direito de ser ingênuo, de não perceber o que tem por trás de uma pregação,
como se comporta aquele crente, aquele pastor, aquele líder, o que ele está dizendo. Fique atento, porque não é só a sua necessidade, talvez maior do que em tempos normais, não vai justificar. Então, você se abrir o coração para qualquer um que fala bonito e fala em Jesus, não. Tenha cuidado. E Paulo dá uma dica perfeita, mais do que uma dica, ele mostra aqui o que é a pregação correta. Muito bem, Paulo. Então, você está acabando de dizer que você não prega você mesmo. Você não está aceitando essa acusação. E você prega o quê? Ou quem? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Então, ele já deu um passo além, dizendo: o meu foco é Jesus Cristo. Esse é que eu tenho interesse em proclamar, divulgar, tornar conhecido, elogiar, exaltar, adorar, tudo. Este aqui é o meu alvo. Ah, mas então agora ficou fácil. Qualquer um que fala em Jesus Cristo, pronto, está pregando o que é para pregar e eu vou ouvir. Não é isso mesmo? Vou abrir o coração. Você observou como é que Paulo qualificou esta pregação dele sobre Jesus Cristo? Como Senhor. Não é Jesus Cristo como um grande pregador, um grande filósofo, um grande político, um grande evangelista, um grande homem de Deus, um grande profeta. Não, não. Ele é um grande profeta, ele é um homem de Deus, tudo isso. Eu não diria um grande político, claro, mas um grande pregador, tudo isso, certamente. Mas como Senhor. Este é o ponto. Pastor, então, chamou Jesus de Senhor? Está resolvido? Ah, tá bom, porque tem um bocado de igreja aqui mesmo, nessa cidade, que tem bem grande assim. Jesus Cristo é Senhor. Está resolvido. Posso entrar lá e posso adorar a Cristo lá à vontade. Bom, escrever numa parede é fácil. Mas certamente não é isso que Paulo quer dizer. E nem falar de língua para fora. E nem colocar como slogan de uma igreja ou de organização qualquer. É a pregação que começa com a divindade do Senhor Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. Mas não fica aí, porque ainda é fácil dizer: Jesus é Deus, claro que é Deus. Eu creio nisso. Jesus é homem e Deus. Mas observem, se ele é Senhor, o que ele disse precisa ser levado a sério, precisa ser obedecido, precisa ser estudado. Então, há consequências que acho que até um adolescente, uma criança, um pouquinho de mais idade, 10, 12 anos, vai entender. Se ele é Senhor, se ele é Deus, então não adianta dizer que ele é sem tratá-lo como tal. Então, Paulo não tinha a si próprio como alvo, embora falasse nele, mas não como objetivo final, não para si próprio, para proveito próprio, não era. Ele focalizava em Jesus, muito bem, e em Jesus como Senhor. E ele fazia questão de ensinar corretamente sobre Jesus Cristo, de viver uma vida típica de quem se chamava de cristão, na época já estavam começando a ser chamados de cristãos, os seguidores de Cristo. E hoje continua 2000 anos depois, embora o nome ficou muito largo e um tanto quanto vago. Mas verdadeiros cristãos é a mesma definição de 2000 anos atrás. Então, pregar Jesus como Senhor é dizer que ele é Deus, que ele é homem, e que a Bíblia fala corretamente sobre ele, e o que a Bíblia diz, sendo ele o centro da Bíblia, é a palavra dele, e deve ser ouvida, obedecida, e a pessoa deve mostrar uma vida coerente.
Então, é todo um contexto que acompanha alguém que diz assim, olhando para o olho do outro, diz, eu prego a Jesus Cristo como Senhor. Prego e digo a verdade nele, conforme as Escrituras, e vivo, ou pelo menos tento viver com seriedade, o fato de que ele é o meu próprio Senhor. Aí está um pastor que já mostra uma grande coerência, que já começa a ser digno de ser ouvido. O alvo da pregação dele. Mas nosso versículo ainda não acabou aí. Paulo disse que não pregava a si próprio, mas a Jesus como Senhor. Mas ele diz, e a nós mesmos, o verbo aqui que não tem, mas está implícito, é pregar. Então ele diz que não prega a si próprio, mas já falei, não é de maneira absoluta, porque logo depois, que é agora, ele diz, aliás, eu prego sobre mim mesmo. Pensando bem, eu prego. Eu falo sobre mim. O alvo principal, o alvo central é Jesus Cristo, como Senhor. Tudo bem. Mas pensando bem, eu falo um bocado em mim mesmo, como servo. Que coisa bonita, irmãos. Vocês querem que eu reconheça que eu prego a mim mesmo? Que eu falo de mim mesmo? Que eu me utilizo como exemplo de mim próprio, ele se utiliza de fato? Conta a história dele, como é que foi a rebeldia dele, conta com uma honestidade enorme. Vocês querem que eu reconheça? Tem razão. Aqueles que dizem que eu falo bastante de mim, tem razão. Falo mesmo. Como servo. Admito. E agora vem algo muito interessante. É que é a soma do conteúdo da pregação de um pastor, ou pregador, ou um líder, a soma do conteúdo da pregação com o comportamento. E esse comportamento está embutido no conceito de servo. Sou servo de vocês. Se eu estivesse pregando a mim mesmo, nunca eu seria servo de vocês, me consideraria. Poderia até dizer, da boca para fora, como uma estratégia de engano, mas quem prega a Jesus como Senhor, não prega a si próprio como Senhor, como chefe, como mandão, como o que tem poder sobre a fé, que uma vez ele disse, eu não tenho poder sobre a fé de vocês. Nós somos Coríntios, inclusive. Coríntios. Então, ele está sendo coerente demais. Eu não prego a mim mesmo para me engrandecer, não me fazer acima de vocês. Prego a Cristo, que esse é mesmo, acima de nós todos. E a minha doutrina é pura, Escrituras. E, além disso, irmãos, minha atitude é de servo de vocês. E aí sim, vocês observem, se quando quiserem ouvir algum pregador aí de internet, de site, de podcast, como for, procure, antes de você ouvir a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, examine um pouco quem é, currículo, conhecido como sendo que tipo de pessoa, a igreja que ele pastoreia ou está à frente. Examine, porque não são todos que são servos, não. Pode até se chamar, como eu disse, mas nem se chamam muito, não. Não tem nem jeito de se fazerem, de se chamarem assim. E mesmo que se chamem, como eu falei, a atitude está muito longe. São chefes, são arrogantes, são ricos, interesseiros, muito longe de um perfil de um servo. E hoje em dia, com a internet muito aberta, ela tem grandes desvantagens, mas tem as vantagens também. Uma delas é você conhecer com muito mais facilidade as pessoas. Então, alguém que está ouvindo uma vez, duas, três, 10 vezes um pregador, que prega bem, prega em HD, 4K,
lindas as produções, lindas as produções e tudo. Mas quem é mesmo? Você olhou, você examinou, veja como é que ele era 10 anos atrás, como é que era 15 anos atrás, alguma evolução aí muito grande, patrimonial, a igreja própria, como é. Então, não é muito difícil, não, irmãos. Antigamente era muito mais. E ainda dava, através de revistas, através de artigos, de testemunhos de um para o outro, ainda dava. Paulo falava de pessoas de boa fama e de péssima fama, 2000 anos atrás. Hoje em dia você não. É difícil você saber. Não, é fácil. Então saiba. Eu acho que hoje todo crente deve estar muito alerta para isto. Fiquei muito feliz com as palavras de vocês, como eu já coloquei, inclusive, no grupo lá, as palavras dirigidas a mim e ao pastor Watson, que é chamado de pastor, né? E eu fiquei satisfeito, coloquei que a alegria é grande em ouvir isso de vocês, mas a responsabilidade também aumenta, porque é exatamente essa questão de o que a gente está ensinando, e não só ensinando pessoalmente, mas com a autoridade que nós temos, colocando nos púlpitos das aulas, nos próprios cultos da igreja, no caso da minha, me substituindo, nos púlpitos de departamentos, como a mocidade, coisa assim. É nossa responsabilidade. É grande em mantermos a coerência quando dizemos que nós pregamos Jesus como Senhor. Obedecemos a palavra dele e temos que ensinar para poder obedecer. Então, isso aí, eu peço que vocês continuem observando em mim. Posso falar com certeza em nome do pastor Vaz, ele aqui comigo diria a mesma coisa. Podem nos observar, podem olhar, podem exigir até uma responsabilidade no sentido de pregar Jesus como Senhor, providenciar para que a igreja ouça isto através de outros pregadores e professores que lá estão. E a segunda parte, comportamento, como servos. Não estou dizendo que somos modelos. Agora eu não vou falar pelo pastor Vaz, vou falar por mim. Eu sou modelo de pregador, de servo. Eu quero ser modelo. Eu me esforço para ser modelo. Eu tento pregar o melhor que eu posso, ensinar o melhor que eu posso para os que, entre os que estão ouvindo, que Deus vai despertar como professores ou pregadores que continuem pregando a Jesus como o Senhor corretamente. Me esforço para ser servo, me esforço para servir vocês naquilo que eu me proponho e tudo mais. E vejam isso, exijam isso da gente. E é o que a gente quer, posso dizer de todo o coração. Temos as falhas, com certeza, mas queremos, de fato, queremos continuar assim e podendo ajudar vocês, servir vocês e ser ajudados também. Porque é interessante, que eu fiquei pensando, e assim eu quero concluir, que quando diz que é servo, o pastor, no caso, Paulo, muito mais do que um pastor, mas um apóstolo, na verdade, aplicando para o pastor, é servo. Então, quer dizer que o outro não é servo também? É servo. Então, os irmãos da igreja são servos do pastor, dos pastores também? São, por um motivo muito simples, porque todos somos servos uns dos outros e todos nós conservos, ou seja, servos juntamente de Cristo. Todos nós, todos nós. Então, somos servos uns dos outros. A diferença de um pastor é que, além de ser servo, ele é autoridade, que de fato é, e a Bíblia garante essa autoridade, não é uma autoridade suprema, né, da maneira como nós vemos nossa igreja e vemos o sistema de funcionamento eclesiástico, a autoridade final em termos humanos fica a cargo da própria igreja, mas os pastores têm muita autoridade, e a Bíblia, de fato, afirma isso. Mas mais um motivo para que o pastor nunca esqueça e divulgue e espalhe e coloque não só na cabeça dos irmãos, mas na frente dos irmãos, o fato de que ele é servo. E fica talvez até mais difícil exercer isso
por causa do limite, quando é que ele vai usar autoridade, quando é que essa autoridade pode ser confundida com um aspecto autoritário, querer mandar nos outros e dar muita ordem. Isso é sempre saibam disso, irmãos queridos, que é sempre um equilíbrio, às vezes, difícil. Pelo menos para um pastor que procura ser sincero e desempenhar com responsabilidade a sua missão, né? Qual é aquele limite, né? de autoridade, de fazer questão, e aquele de servir, de abrir mão, de ceder. Isso é complicado, mas se a gente pede sabedoria a Deus, e os irmãos oram por nós. Então, eu quis aproveitar esta meditação para fazer duas coisas. Tornar mais longo um pouco e mais profundo o agradecimento pelo que vocês falaram de mim, do pastor Weidson, e, ao mesmo tempo, alertar. Não somos os únicos pastores sérios, se podemos chamar assim, e em Cristo, nos gabando em Cristo, acho que podemos, mas, obviamente, não somos os únicos. Existem centenas, milhares, não temos nenhum complexo de Elias, achando que só ele ficou. Não. Muitos pastores sérios, corretos, até que não ensinam exatamente cada detalhe da doutrina, escatologia, ou coisa assim, mas são homens sérios, são homens de Deus, e quero ouvir homens assim na internet, nos sites deles. Ouçam, em português, em inglês, na língua que for, leiam livros deles e cresçam, e fiquem com aquilo que vocês já entendem que seja a palavra e tudo, e cresçam juntamente com eles, conosco, todos nós juntos aí como pastores, ajudando para os crentes crescerem. Mas sejam rigorosos na seleção de vocês, ok? Deus nos abençoe, e eu vou encerrar com oração. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite gostosa até aqui, ouvindo a tua palavra e eu pregando, os outros ouvindo, e enquanto eu prego eu ouço também, certamente aproveito, acho que pode dizer mais do que eles, no sentido que empreguei mais tempo pensando e preparando. Cantamos com o Jailson, e certamente muitos em casa assim fizeram também. Abrimos os corações, fazendo pedidos, e quase que eu pedi hoje, Senhor, para os irmãos abrirem os corações para falarem de medo, como eu já fiz isso em alguns, abrindo o coração. Então, se tu quiseres, por tua vontade, eu pretendo, daqui a uma semana, pedir que irmãos falem corajosamente dos seus, ou de um seu medo. Eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo. E, obviamente, muitos que pensam mesmo hoje é no medo do coronavírus. Mas tenho ouvido pouco os irmãos dizerem, ou quase nada, eu estou com medo. Não é pecado um medo que mostra fraqueza, fragilidade, pode ter um tipo de medo que não envolve confiança, aí já começa a ficar um sentido mais sério em termos de pecaminosidade, mas eu, pelo menos, não vejo que qualquer tipo de medo é pecado, não creio nisso. E se for, que a gente confesse. Obrigado por estarmos juntos sem olhar para o outro. Eu não quero nem me acostumar com isto, Senhor, em estarmos juntos sem olhar para os outros. Não quero, não. Tudo bem que a gente se conforme, a gente não vai reclamar, não é bom isso, diante de ti, murmurar. Não. Eu acho que a atitude é boa, estamos aproveitando aquilo que temos para usufruir. Mas, Senhor, eu te peço, não permitas que a gente se acostume a ficar assim, depois de passar isso, ou pelo menos depois de passar grande parte disso. Alguns riscos nós vamos ter que correr mesmo, como já falei no domingo, a gente corre de qualquer forma. Então, acho que será um ataque do diabo
contra as igrejas sérias, afastar o povo de si próprio, do mesmo povo, uns dos outros, e ficarmos nos contentando em ver pixels nas televisões e nos monitores de celulares e tudo mais. Pixel não substitui o abraço, a expressão dos olhos, do olhar, os dentes ao sorrir, não substitui. Podemos ver a imagem disso na televisão, mas é frio. Então, nos ajuda a estarmos novamente juntos, pessoalmente, em cultos, te adorando. Se alguma reunião de negócio pudesse ser feita pelas redes, e é outra coisa, poderíamos até adaptar mesmo, sem problema algum, mas os cultos, não permitas tu. Obrigado por esse tempo, e vamos ouvir os outros irmãos, e é um prazer, Senhor, um privilégio ser pastor desses irmãos queridos. Falo em nome do meu companheiro, o pastor Weidson, que, pela tua vontade, está agora no hospital, certamente com medo, como qualquer um de nós estaria, pensando em alguns anos atrás, e espero que o diabo não esteja se aproveitando dele malvadamente, que o Espírito Santo o proteja o Weidson. E ele em breve esteja novamente conosco. Obrigado por tê-lo como companheiro e é um prazer servir esta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.